Eu acho que a estratégia e o marketing estão casando mais, né, Sandra? É. É Nesse novo estratégia, mundo, né? No mundo Mais anterior binário, aí, né? você tinha o marketing que ficava lá jogado. Hoje você não consegue mais falar de estratégia sem falar de marketing e de marketing sem falar de estratégias. E é contraditório isso, né, Silvio? Porque se por um lado você fala, pô, mas daí é para empresa grande, por outro, se as empresas menores não se libertarem dessa servidão, elas vão ser as primeiras vítimas dessa lógica dominante. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E o José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócios e protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, esse espaço que nós desenvolvemos para compartilhar nosso conhecimento com quem nos acompanha, né, Salibão? Com certeza, Sandro. Aqui a gente está transbordando ideias, conhecimento, né? Não só os nossos, mas também de alguns convidados. Exatamente. E hoje é mais uma edição especial. Teremos 2 convidados hiper especiais, né? São autores de um livro recém-lançado sobre a transformação do marketing. Um dos nossos convidados é um pensador incrível, né? Um empreendedor incrível. E, junto com a sua parceira, estão construindo uma tese que vai chamar muita atenção da turma, né, Celebão? Quem são nossos convidados aí? Silvio Meira, né? Um grande Exato. fundador do César lá em Recife, né? No Recife. É uma das mentes mais brilhantes desse país em termos de tecnologia, de gestão, né? Eu brinco que eu chamo o Silvio Meira do Steve Jobs brasileiro, né? Não sei se ele vai gostar muito, né? Não, acho que ele não gosta, mas tudo bem. Mas tá valendo pela ideia, né? E junto com o Silvio nós temos a Rosário Pompeia. E por que nós o convidamos os dois? Eles estão lançando um livro, O Marketing no Futuro, né, Salibão? Que inclusive, não à toa, uma das melhores coisas desse livro, sabe onde tá? No prefácio. Com certeza. Tive a honra de escrever o prefácio e também de apresentar o livro para o Philip Kotler, né? Que adorou o livro e deu um endosso no livro. E é um livro que eu recomendo, né? Sim, isso aí. Mas calma. Sem mais delongas, vamos pro... antes de ir para o nosso convidado, tem uns recadinhos protocolares aqui que a gente sempre faz para você. Olha lá. Ainda não nos segue? Nos siga lá no YouTube, no Spotify. Faça seu comentário aqui também. Gostou do episódio? Não gostou? Qual que é a sua sugestão? Quer que a gente desenvolva algum tema? Faça seu comentário que todos os comentários são lidos por nós e analisados com muito carinho. Fechou? Sem mais delongas, vamos pro papo. Então, Salibão, estamos aqui com Silvio Meira e Rosário Pompeia, que são autores, né, Silvio? Acho que a gente tem a oportunidade, além de pensadores importantes aqui do nosso contexto, estão lançando agora mesmo, uma nova obra. Acho que vale a pena a gente começar com essa história, né, Salibão? Como surgiu a ideia dessa obra? De onde vem essa inquietude de falar sobre marketing, sobre essa Marketing do perspectiva? futuro, né? Marketing do futuro. Eu acho que é melhor a Rosário começar contando essa história. Ela conta a história muito melhor do que eu. Tá certo. Eu tenho trabalhado com marketing há uns 10 a 15 anos, e Silvio sempre esteve perto da gente, porque a gente está aqui no Porto Digital, que fica aqui no Recife, e daqui a gente sempre discutia questões em relação ao marketing, como o marketing estava havendo alguma mudança, a gente não sabia muito bem o que era, mas a gente estava incomodado porque não estava vendo alguns resultados efetivos. Além disso, algo que incomodava bastante é que quando você ia conversar e você ia ver as estratégias de marketing que você conversava com os colegas, enfim, em grande parte dos eventos, elas não saíam do mesma história. A gente está fazendo embalde marketing, a gente faz conteúdo, a gente faz anúncio. E isso incomodava muito a gente da Lefil. Deve ter alguma coisa nova, deve estar acontecendo alguma coisa. E a gente foi conversar com o Silvio. E Silvio, por outro lado, por estar mais próximo dos gestores, dentro de conselhos, dizia que também estava havendo uma preocupação, no caso dele, era em relação ao investimento do marketing sem retorno. Então, desse casamento, a gente passou um certo tempo, em torno de 3 a 2 anos, estudando e pesquisando sobre isso, tentando entender o que estava acontecendo, e aí a gente chegou à conclusão de fazer um manifesto. Isso foi no ano passado. Vamos fazer um manifesto, isso obviamente foi ideia dele, bora fazer um manifesto, vamos escrever algumas coisas sobre esse assunto, e a gente vê se isso é um sentimento nosso ou é um sentimento que outras pessoas, outras empresas também estão tendo. E a gente expande um pouco isso para estar dialogando. E aí eu sempre digo que eu fui enganada durante esse processo, porque a gente achava que era apenas escrever, a gente fez vamos fazer um evento, depois ele falou, bora fazer um evento pequeno,
E o primeiro evento disso foi aqui no Recife, no Porto Digital, e mais de 100 pessoas, era um cinema local, se interessaram em ir. Então, disse que tinha alguma coisa acontecendo. E a gente colocou esse manifesto no mundo e, de repente, o manifesto foi ganhando corpo e começaram a chegar e-mails, começaram a chegar pedidos de palestras de gente da Austrália, Londres, Portugal, Recife, Brasil, São Paulo, Rio, enfim. Então, a gente começou a perceber que estava havendo uma demanda, na verdade, que não era só local, né, era uma demanda nacional, além disso, uma demanda do mundo em relação ao marketing. E a gente foi aprofundando, participando de muitos debates, muitos downloads, mais de 5 mil downloads do manifesto, e chegou um determinado momento que as pessoas disseram, certo, o que vocês disseram, todo mundo estava sentindo, só que vocês foram e falaram, sistematizaram. E cadê a solução para isso? E foi que a gente olhou e disse, e agora? O que a gente tem para oferecer? Foi quando a gente escreveu uma teoria chamada AIOU, e ele pode explicar porque o nome é AIOU. A gente escreveu essa teoria, que é um método para poder aplicar dentro das organizações para que, de fato, o marketing tivesse um impacto. Então, a gente fez um método, fez a teoria e aplicou essa teoria em pequenas e grandes empresas. Então, o livro é o resultado, a sistematização de todo esse processo que nasceu de um simples incômodo de duas áreas que se encontraram. O marketing encontrou aí a inovação, encontrou a estratégia, encontrou o negócio. Perfeito. E o AIOU, hein, Silvio? Como é essa estrutura? Rapaz, essa é a parte que o Rosário não gosta de contar. No processo de escrever esse livro, Rosário é uma leitora voraz de livros e eu sou um leitor razoavelmente intenso de papers. Então, indo um pouco atrás, um pouco antes do manifesto, quando ela e Socorro Macedo, a sócia na Lefil, me convidaram para dar a palestra de 15 anos da Lefil em 2022, eu resolvi ler, porque eu tinha tempo, por acaso, por causa de um número de razões tinha tempo, eu resolvi ler os 100 papers mais relevantes já publicados no marketing. Para achar esses 100 papers numa lista minha mesmo, eu li os resumos de mais de 500 artigos científicos de marketing e acabei escolhendo 150 papers, na realidade não 100. E descobri, vendo esses papers, que o mundo todo tem ferramentas de marketing, caixa de ferramentas de marketing, modelos de marketing, ações pontuais de marketing para brands, para serviços, lógicas e assim por diante, mas o marketing não tinha uma teoria que desse conta de todo o marketing, organizada, começo, meio e fim, saindo de cenários à unificação do negócio. E isso criou uma preocupação fundamental de tentar construir uma teoria que desse conta de todas as facetas do marketing. E brincando com o Rosário aqui, que a gente tem um conjunto de brincadeiras aqui ao redor da história de marketing, tecnologia, que tecnologia vai assumir o marketing e assim por diante, porque tecnologia está vindo da transformação digital, da performance dos negócios, e marketing está precisando de uma transformação digital, que envolve também a dimensão física do domínio das performances humanas e das organizações. Eu propus para ela que a gente devia ter uma teoria que realfabetizasse o marketing. Ela foi contra, obviamente, porque ela é uma pessoa de marketing, mas, enfim, eu consegui emplacar com muita dificuldade a teoria AEIOU de realfabetização do marketing, mas isso é uma brincadeira, óbvio, onde AEIOU significam os pilares do ambiente, onde a gente compete e onde o marketing compete com a organização. O E é da estratégia da organização e do marketing. O I é das interações do negócio através do marketing com o seu universo de preocupações. O O é de operações de marketing e de negócios que entregam experiências mágicas. E o U é da unificação das operações do negócio com as operações do marketing, fazendo com que negócio e marketing sejam indistinguíveis. Na prática, lá no fundo, em 1991, McKenna escreveu um paper extremamente famoso sobre isso, chamado Marketing is Everything. Então, é como se a gente, 35 anos depois quase, tivesse escrito um livro dizendo Marketing is Everything, and here how it is. Eu lembro, nós trouxemos o Regis McKenna já várias vezes. Fizemos até um podcast sobre ele. Sobre o McKenna, Fizemos um podcast sobre ele. Eu trabalhei com ele
durante mais de 25 anos, né? E realmente a visão dele era bem diferenciada, né? Trazendo, acho que foi ele a primeira pessoa que trouxe a tecnologia para dentro do marketing, né? O Philip Kotler brinca, né, que metade da verba de marketing é jogada fora, né? Ele só não sabe qual metade, né? Dentro do contexto do marketing futuro, como é que fica isso? Eu vou começar, Salib, e aí o Rosário continua. Essa brincadeira de que metade da verba do marketing é jogada fora, ninguém sabe qual metade, ela vem direto. Aliás, a gente podia brincar que são as duas metades, mas tudo bem, a gente não precisa brincar com isso agora. Mas essa coisa vem de um fundamento, de um conjunto de fundamentos do marketing ser uma espécie de uma mágica na organização. Ninguém sabe que teoria está sendo usada, que métodos estão sendo usados, quais são os processos, quais são os fundamentos, quais são os indicadores, quais são as métricas, para que as métricas servem, como é que as métricas afetam a performance da organização. Então, você pode fazer experimentos do seguinte tipo. A Lefil fez isso recentemente. Você para de anunciar, aspas, né, só para usar uma linguagem comumente usada aqui, você para de fazer publicidade de um produto nas redes sociais. A venda do produto aumenta, mas a diretoria de marketing do negócio reclama que quer continuar fazendo propaganda, literalmente, propaganda digital nas redes sociais. Como assim? Se não tem nenhum impacto, e você tirar o dinheiro de lá e botar em outro lugar, por exemplo, em retail ads, retail media, no marketplace, aumenta a performance. Porque, de fato, você tem aí uma espécie de um universo incoerente, não é? Se eu colocasse mais investimentos em alguma coisa, eu deveria aumentar a performance, ou deveria aumentar a brand recognition, ou deveria fazer alguma coisa. Mas o fato é que a gente não tem fundações boas o suficiente no marketing para estruturar performances que são mensuráveis em termos do seu retorno sobre investimento para as organizações. Esse é um mega problema, e a gente tenta endereçar no livro Marketing do Futuro, Salib, que você fez a apresentação, e muito obrigado publicamente por isso, nós agradecemos como autores. Você viu lá que a gente tem um capítulo de impacto, onde a gente desce para o beabá de o que é o impacto do marketing, que é exatamente o que o Rosário mencionou no começo da nossa conversa aqui, que chegou nos conselhos de administração dos negócios, porque a verba do marketing é parte significativa do investimento dos negócios, em muitos deles é uma das verbas mais significativas, e você não vê uma explicação para aquilo ser do tamanho que é, nem ter os retornos que tem. Eu acho que tem, primeiro eu também queria reforçar e agradecer a Salib pelo prefácio, foi muito importante para a gente, o apoio que ele deu para a gente, foi fundamental, na verdade, e ele sabe disso, dos bastidores, então eu queria agradecer muito a você por isso. Essa questão, às vezes eu me preocupo e você vai ver sempre essa tensão entre o que eu falo e o que o Silvio fala, porque o Silvio fala de uma forma muito mais enfática, talvez do lugar que ele esteja, que é de estar em conselhos, e eu estou no lugar do marketing, representando, digamos assim, esse diálogo no divã entre o marketing e o conselho. A gente critica muito o marketing, e essa era a minha preocupação quando eu falava do IOU, porque como é que a gente vai dizer isso publicamente? Até um professor de fora estava bem preocupado com isso, mas vocês estão acham que falar IOU e eu ficava mais preocupada ainda. Então a gente critica essa questão do investimento que não mede tanto, mas a ideia da gente no livro é valorizar o marketing. É como se fosse aquele filho que a gente está vendo com problemas e que a gente precisa reorientar. E aí a medida da gente de crítica ela é muito alta para poder subir a barra. Então, a gente não está em nenhum momento desqualificando o papel do marketing. É muito pelo contrário. A gente está dizendo, olha, o marketing precisa estar num lugar muito estratégico, porque o marketing é negócio. Então, ele mexe com o negócio. Quem que dialoga diariamente com as pessoas em nome da marca? É o marketing. Quem é que tem a tendência mais rápida de saber se algo está dando certo ou errado? É o marketing. A gente sentiu isso na pandemia. O marketing teve um papel fundamental na pandemia porque ele estava totalmente decidindo como é que fazia em tempo quase que real. Abre o supermercado, fecha, muda a comunicação, coloca outra.
Então, a ideia disso, então esse IAU me deixou mais confortável, porque a gente disse, ó, precisa rever o mundo, rever o marketing, porque o mundo mudou. E nessa história de o mundo mudou, quando a gente vai falar de investimento em marketing, a verba, quando chega para a gente, ela chega definida. Você tem X%, ou então você tem tanto. Faz aí o que quiser. Então, ontem, por exemplo, eu estava numa reunião que a meta de venda de um produto, o produto não crescia, mas a fábrica cresceu exponencialmente o produto. E quem que vai resolver? Marketing. Então, ou seja, ninguém discutiu se o produto porque não está crescendo, porque não está vendendo. Então, a gente tentou resolver isso também. Então, esse debate sobre o impacto, o que é impacto no negócio? Qual é o impacto que se deseja? Porque a visão, muitas vezes, do marketing, ela se confunde com a publicidade. Ah, vocês vão fazer propaganda. Não, mas não é isso. Eu preciso saber o que de fato impacta no negócio. Por exemplo, número de seguidores. Ainda tem empresa em 2024 que tem como meta aumentar o número de seguidores no Instagram. Para quê? Foi fazer o quê com isso? Quer o quê com isso? Então, ou a gente qualifica o marketing para sair desse lugar que ele está e realmente discutir num lugar mais estratégico, ou a gente vai acabar dando espaço para pessoas como Silvio Meira querer entrar no marketing e discutir sobre como se faz marketing. É essa encruzilhada que a gente está. O Rosário, agora tem um tema que a gente tem falado bastante sobre isso, não é de hoje, né? De novo, é sobre o efeito manada no mundo da gestão, que interessa muito quem está nos acompanhando aqui, né? O marketing, ele vem de uma visão tradicional que sempre foi muito confundida com publicidade, né? E valia a velha lógica lá da mídia da mãe, né? Trabalho mídia massiva, me resolvo com um grande jornal de circulação, um canal de TV massivo e um rádio, se tanto, um outdoor ousadamente. Uma boa ideia. Né? Uma boa ideia, vambora, tá fechado, meu marketing é esse. Depois a gente passa, quando vem o mundo digital, a gente vê que emerge com força o marketing digital, que a gente sempre foi muito crítico. O pessoal chama marketing digital, muitas vezes, ads, né? E é o marketing digital. Não, aquilo é uma estrutura da sua estratégia de marketing, mas tudo bem. E tudo virou estratégia de ads, né? Então você vem um jovem que tem isso com frequência ainda acontece, infelizmente, vem com uma grande ideia e fala, qual que é a sua estratégia de marketing? Eu vou trabalhar com ads. Inclusive, a gente tem uma crítica importante que essa estratégia ela tende a sabotar a própria empresa, né? Porque a lógica da mídia digital ela aumenta de acordo com a procura. E quando vocês trazem a lógica do manifesto, quer dizer, me parece que vocês já estão introduzindo um tema que é para sair da árvore, olhar para a floresta e incluir na tese de marketing todos os atributos do IAU, né? E aí vem a minha questão fundamental. A tecnologia tem papel fundamental nessa estrutura na medida em que ela traz dimensões que não eram acessíveis antes para as organizações, né? Eu só quis fazer a introdução porque mesmo antes a gente já tinha esse problema. Agora me parece que ele é um paradoxo, né? Eu exponencio em ter uma estratégia única quando eu tenho ferramentas que me permitem pela primeira vez ter uma abordagem mais ampla, né? Me parece que o AEU e o Manifesto de Marketing vocês endereçam justamente essa visão do marketing futuro, não é? Isso. A gente tem um problema em marketing, né? Que tudo que surge a gente acha que vai ser a grande expansão do mundo. Agora vai mudar. Né? Se você for lembrar, a gente estava há um ano, eu acho, discutindo que o metaverso ia mudar o mundo e a gente, todos teriam que ir para o metaverso e tinha empresa que não sabia nem fazer um site. Não tinha nem orçamento para site, mas já estava planejando o metaverso. Então, a gente tem um problema de modismo muito alto, principalmente se os Estados Unidos fazem alguma coisa, né? A gente olha muito pouco para a China e para a Índia, mas o que os Estados Unidos faz, o marketing tem um negócio de vamos fazer também. Então, cultura pouco importa, se é igual ou não é, a gente está lá fazendo também. Então, o que a gente disse? Essa questão de tecnologia até me irrita um pouco, e é muito contraditório, porque eu estou aí junto com o Silvio Meira, porque, por exemplo, eu não aguento mais esse assunto de inteligência artificial. Já estou aguentada, porque tudo IA vai resolver. Mas a tecnologia sem estratégia não funciona, porque a gente tem um monte de plataforma, o inbound. O que vai resolver, o que mais escuta? Como é que você vai resolver seu inbound marketing? Eu contratei a plataforma X, para não falar o nome de ninguém aqui, e está resolvido. Não vai resolver. Aí investe a plataforma X, tem uma assinatura de 12 meses, e você contratou a plataforma X, tua equipe não sabe mexer na plataforma X, o contrato é caríssimo, e tu vai passar 12 meses com a plataforma X. E a tecnologia não vai... Agora, IA é o seguinte, com IA, com chat, como é que tu estás usando IA no marketing?
Aí eu vou lá no chat, todo mundo igual, e todo mundo faz o mesmo copy. Então, o que a gente está discutindo precisa olhar para essa estratégia. Aí vem um outro problema, mas o que é estratégia? É muito abstrato, porque como você mesmo falou, marketing, quando a gente fala de estratégia, eu fiz um plano de mídia, e aí eu vou ou pagar influenciador, e eu acho que está resolvido o meu problema, ou eu vou dar para as plataformas e vou fazer o anúncio e está tudo resolvido. Isso é estratégia de marketing no Brasil. Então, o que a gente remonta? Que não é isso. Que estratégia de marketing, inclusive você pensar e não fazer isso. Você tem outras formas de fazer. Por que eu, por exemplo, não posso criar minha própria plataforma? É mais lento? É mais lento. Mas se amanhã a plataforma X fechar, tu faz o quê com teus milhões de seguidores? Tu não tem dados sobre isso. O debate de dados está cada vez mais latente e tu tem cada vez menos. Sou da época que eu monitorava nas redes sociais pelo Excel. Não tinha nem plataforma. A quantidade de dados que era liberado era um monstro. Hoje, cada vez menos as plataformas têm acesso aos dados. Então, como é que tu faz em relação a isso? Então, é esse debate que a gente traz. E isso, olhando para a tecnologia, a gente bota, inclusive, no subtítulo do livro, né, o método para resolver os desafios de marketing em mercados de plataformas. Então, tudo são plataformas. Tudo, todos os mercados passaram a ser comunidades suportadas por plataformas que habilitam transações. Tem uma comunidade, tem transação habilitada, tem um mercado. Então, você pega, por exemplo, quando a gente olha, e por isso que Rosário menciona China e Índia, onde estão acontecendo desenvolvimentos que são absolutamente fantásticos. Quando você olha para a China, por exemplo, mais de 50% de todo o varejo chinês já é digital, ocorre sobre plataformas. Estamos falando do varejo amplo, tire automóveis, casas e assim por diante, que estão começando a entrar também. Então, você tem infraestruturas que servem para criar marketplaces de todos os tipos, onde, por exemplo, uma coisa básica que se faz no Brasil. O Brasil eu vou colocar um anúncio numa máquina de busca, aí vou pegar uma fração de quem clicar nisso, vou converter e essa vai ser minha venda. Eu, na realidade, eu terceirizei como se fosse toda a minha estratégia, todo o meu posicionamento, se a gente usar um termo mais clássico do marketing, para uma caixa de busca em algum lugar. Quando você olha para Pinduoduo, ele usa R$0, 0 yuans chineses para fazer busca. Ele é um negócio integralmente de marketing que, num tempo absolutamente recorde, cresceu na China para ser maior do que o Alibaba, que era a plataforma dominante do mercado, construída desde o começo da internet chinesa. Qual que é essa referência, Silvio? Como é? Qual que é essa referência? Para a gente deixar anotado aqui para o nosso... Pinduoduo, PDD, que está no Brasil com sua operação internacional, que não funciona do mesmo jeito, aliás, porque as peculiaridades da cultura chinesa são muito locais, muito diferentes. PDD está no Brasil com o nome Temu, né? Tem uma operação internacional que nos Estados Unidos, aliás, é a plataforma externa aos Estados Unidos que desafia muito mais do que Shein e Shopee, que desafia a Amazon nos Estados Unidos, é exatamente Temu. E aqui ele tem umas coisas, aqui no Brasil, por exemplo, de gamificação, que não se acredita no Brasil. Gamificação não tem nada a ver com varejo. Mas acontece que Temu é gamificação pura do varejo. Assim como, por exemplo, PDD, Pinduoduo e, no caso chinês, é uma combinação de plataforma que habilita comunidades com um marketplace em cima, com gamificação reversa. Eu formo uma comunidade que estabelece uma demanda para um produto e, se a comunidade for grande o suficiente, eu mando fabricar o produto. Coisa que é inviável, obviamente, no Brasil e é viável na China, porque as cadeias de produção, como vocês sabem muito melhor do que a gente, estão lá, tá certo? Eu posso desenhar um produto aqui e, se as pessoas quiserem, eu posso fabricar e entregar em uma semana. E no Brasil, não dá para a gente, obviamente, fazer isso por causa da a cadeia de produção aqui, de indústria, a rede de produção é muito fina, é muito thin on the ground. Então, tem umas coisas que a gente, quando olha e vê claramente, são completamente habilitadas por infraestruturas e serviços digitais. Os dados estão na API. Essa coisa que o Rosário mencionou, que é absolutamente crítica, o aumento da regulação, os limites que a regulação impõe, as plataformas sociais e de busca no mundo inteiro, está fazendo com que, mesmo se, aspas,
a conta é sua e está lá, os dados de quem faz transações com a sua conta sejam extremamente limitados do ponto de vista de entrega pela plataforma para você. Então, ou você tem as suas propriedades digitais para onde você vai levar as pessoas, o que implica, em boa parte, você, no mínimo, dominar como se usa essas plataformas, se você não as fez você mesmo, implica, em última análise, para quem quer ser grande, ter suas próprias plataformas. A competitividade essencial em mercados de plataformas circula ou gira ao redor de código. Você é o código que você escreve. E agora, só para brincar com o Rosário, que não aguenta mais nem ouvir a palavra IA, um código que IA escreve para você. Silvio e Rosário, a gente vê no livro Marketing do Futuro, vocês falando bastante de plataformas, comunidades, ecossistemas, né? Como é que isso se encaixa para uma pequena e média empresa, né? Nós temos aí os nossos pessoal da nossa comunidade, né? Não, e tem Brasil inteiro, né? a economia do Brasil, e a gente percebe na obra de vocês uma preocupação com esse tema, né? Quer dizer, vocês dão um enfoque exclusivo justamente para esse tema, e é contraditório isso, né, Silvio? Porque se por um lado você fala, pô, mas daí é para empresa grande, por outro, se as empresas menores não se libertarem dessa servidão, elas vão ser as primeiras vítimas dessa lógica dominante. Então, como a gente articula isso para esse pequeno e médio empreendedor, né, Salibão? Como ele consegue se estruturar nessa lógica, né? Porque, você imagina, um pequeno empreendedor, essas palavras até assustam. Assustam. Né? Fala, que é isso? Meu Deus, como eu começo, né, Salibão? Os primeiros testes, a gente, por coincidência, a gente trabalhou com o Sebrae há mais de 10 anos, assessorando o marketing do Sebrae em Pernambuco. Então, a gente é uma pequena empresa, então a gente está mergulhado dentro desse universo. Então, a gente foi uma das primeiras preocupações, sim. Então, os primeiros testes das 50 empresas que iniciaram testando o método foram 50 empresas, pequenas empresas, que a própria Prefeitura do Recife, quando lançou a teoria, ela quis testar, a gente cedeu isso, a gente não ganhou nada com isso, a gente cedeu isso para que ela escolhesse 50 empresas do Recife que pudesse testar. E, obviamente, a gente testou também em grandes empresas varejistas. A gente tem uma proximidade com o varejo e o que a gente percebeu que a opção dele, como você falou, ele não tem mais opção em relação a ser plataforma, não. Ele não tem condições de criar, talvez, um marketplace, obviamente, ele não tem isso. Às vezes, o e-commerce para ele também sai muito caro, a gente tem pesquisas sobre isso, a gente fez pesquisas sobre isso com os próprios varejistas, até porque a gente acompanhou e a gente ajuda muitos marketplaces, onde os sellers são os principais, os pequenos são os principais sellers. A gente percebe a dificuldade de gestão de estoque, de como é que eu vou gerenciar, como é que eu vou criar, mas ele não tem alternativa. Ele está lá e ele faz parte disso. Então, o que a gente conversou e veio ajudando eles é como eles se inserem nesse mercado de plataformas. Como é que ele pode fazer parte e escolher que marketplace é ideal para o negócio dele? E a gente discute e acaba virando, por isso que a gente disse que marketing é negócio, negócio é marketing, porque a gente vai discutir até estratégia de imagem de lucro. É porque eu vou estar no marketplace X, que tudo bem, que tem uma demanda enorme para mim, mas a minha margem de lucro é quase zero, eu estou quase pagando para estar lá. Vale a pena? Ou eu vou para um marketplace local, pequenininho, localizado, mas que eu consigo ter menos demanda, menos visibilidade, mas eu tenho uma margem de lucro maior. Então, já que eu estou falando de negócio, então a gente discute isso. É possível sobreviver sem estar em nenhum desses? Como? Como é que vai ser feito? Será que o caminho, como é que você vai usar o seu WhatsApp? Então, aí a gente vai para uma realidade micro, para uma realidade localizada. Então, a gente tem debates até na cidade do interior X, onde como é que esse negócio vai sobreviver, né? Como é que a logística também tem muito nesse mercado, porque é um dos principais empecilhos que eles têm. Então, o AIAU, ele se adapta muito à grande e pequena empresa porque ele é muito baseado numa metodologia de perguntas norteadoras, né? Então, ele vai questionando o seu próprio negócio a todo momento. E ele está dentro de uma plataforma.
Então, está dentro de uma plataforma colaborativa que o preço de estar nela é fácil e ela é de fácil manejo para todo mundo. Então, a gente teve muito essa preocupação, considerando a realidade do país e também para contribuir, né, de certa forma, com que os negócios aumentem. E no pequeno negócio, é até mais fácil, entre aspas, você vê logo o resultado da metodologia. Então, a gente teve aumento de faturamento chegando a 30%, 60%. A gente recebeu notícias de pessoas que estão implementando em Tocantins, por exemplo, que a gente nem teve acesso lá, a empresas crescendo, 40% de faturamento cresceu com a implementação do método. Então, isso para a gente foi bem gratificante. Quer dizer, o que a gente está trabalhando, então, é que na medida em que existem limitações econômicas, eu me integro, a minha plataforma se integra a plataformas existentes para viabilizar economicamente o projeto, né? Sim, já que eu estou em rede. Atua em rede. Por isso que o marketing do futuro tem uma correlação grande, né? A leitura que eu fiz, sobretudo nessa parte das plataformas, plataformas, ecossistemas e o efeito rede. E aí tem uma história, né, Saliba? A gente está falando sobre isso faz tempo, né? Como as empresas ainda é uma pequena minoria de organizações que entenderam essa lógica e estão construindo negócios escaláveis, né? Porque o conhecimento não chega na ponta. Eu creio que o formato que vocês desenvolveram, baseado em provocações e perguntas, ajuda a gerar reflexão que é própria, né? Como você falou, né, Rosário? O pessoal tá atrás da bala de prata e de repente não tem bala de prata. Tem aquilo que é adequado para minha realidade, né? E não tem esse repertório, né? Acho que esse é o desafio. Esse repertório, ele não está consagrado de uma forma palatável para todas as organizações, né? Exato, e eu acho que aí, Sandro, sabe o que acontece? A gente tem um problema global, mas ele é especialmente radical no Brasil, que é as pessoas acharem que tem alguma varinha de condão que resolve todos os problemas, como você estava dizendo aí, né? A gente escreveu um livro que ele é reflexivo. Ele é o seguinte, você lê o livro tem que perguntas você devia fazer para você mesmo para situar as fundações que estão descritas no livro como método para resolver o seu problema. O seu problema não está resolvido no livro. É como você pega um livro de medicina, né? Pega um livro, sei lá, de diagnóstico. Cada paciente é um paciente. Se você escrevesse um livro dizendo, se você tem essa imagem aqui, você tem esse problema daqui, isso não servia para nada. Né? Ou então você escreveu um livro para cada pessoa, né? Cada paciente era um livro. Você escreve um livro de fundações, você escreve um livro de fundações, em cima das fundações você escreve métodos, que é o que está no livro, isso é o que é uma teoria, né? Uma fundação com um método, um conjunto de fundações com um conjunto de métodos, e aí você que chega para as pessoas e diz, bom, agora leia o livro, e se entenda no livro. O Brasil tem que ler mais esse tipo de coisa que provoca reflexão, como vocês escrevem também, de olhar e dizer, ó, aqui, ó, tá aqui uma regra geral. A regra geral não resolve todos os problemas. Vamos pegar, por exemplo, quando a gente fala de plataformas, comunidades, ecossistemas, marketplaces e efeitos de rede. Vamos pegar um dado agora. A Amazon captura 75% de todo o anúncio de varejo nos Estados Unidos online, né, varejo online, é capturado pela Amazon. Mas não adianta você chegar lá e dizer, eu vou jogar dinheiro de qualquer jeito que eu vou vender meus produtos. Não é assim, a Amazon captura 75%, então eu vou pegar 75% do meu recurso e vou botar na Amazon. Você vai vender o quê? Provavelmente nada. Por quê? Porque você tem que ter uma estratégia. Uma estratégia é um processo que cria competências, habilidades e recursos para você realizar suas aspirações. E é um processo, é contínuo. Se mudar a competição, muda a estratégia. Se a plataforma mudar uma funcionalidade, muda a estratégia. Aí as pessoas ficam loucamente dizendo coisas como, por exemplo, vamos pegar um termo de marketing. Chegou GA4, né? Google Ads versão 4. Aí todo mundo diz, é aqui que a gente vai agora. Se Google mudou, a gente vai junto aqui. Aí você pula num despenhadeiro junto com o Google, né? Porque eu vi aqui, depois que eu comecei a trabalhar junto com o Lefil, depois assim, de dias, não foi semana, dias depois que mudou a versão de GA, estava todo mundo desesperado. Como é que a gente reverte para a versão anterior? Por quê? Porque foi uma transição impensada, não é? Não é só porque amanhã chega uma coisa para nós aqui, eu, você e o Salib, temos o fato em comum que nós somos carecas, né? Amanhã alguém lança uma peruca mágica aí que faz a gente viver 3 anos mais, segundo, aspas, o marketing da peruca. Aí nós 3 vamos mandar de peruca amanhã de tarde. Efeito manada.
Tem uma coisa que você falou, Sandro, que eu acho que ela é fundamental, essa questão, e a gente tem se deparado muito com isso. Tipo, uma pergunta, mas é a gente que vai fazer o plano? A gente não, a gente contrata uma agência e ela entrega a campanha. A gente não tem tempo para isso. Então, a gente está muito mal acostumado a gente que é de marketing fazer e pensar na estratégia. A gente terceiriza muito essa inteligência para a agência. A gente ia discutir aqui diversas questões que não vêm ao caso de modelo de negócio e tudo mais. Mas eu acho que é isso que estão cobrando agora os diretores. Eu não quero conversar com a agência, eu quero conversar com você, meu diretor de marketing, CMO. Qual é a estratégia? Eu não sei, porque eu terceirizei a vida inteira para uma agência ser criativa, me apresentar uma coisa fantástica e vai me dar um prêmio fantástico, mas não vai converter, mas vai me dando prêmios. E sempre foi assim. Agora você quer que a gente pense com que tempo? Se eu só faço reunião para atender fornecedor, porque se você pegar a agenda do marketing, reunião com assessor de imprensa, reunião com a agência, aí depois tem a agência que cuida especificamente do digital, tem a RP, tem não sei quem, certo, e a gente? Vai pensar quando? Mas olha, Rosário, eu vou passar para o Salibão, mas tem um tema aqui que para mim é central, Rosário, Silvio. A gente está rodando muitas organizações por causa dos nossos projetos de conteúdo e tal. E assim, eu vejo hoje, não é só no marketing, Rosário, desafios importantes em cima da tese que nós trazemos e vocês trazem também, por isso a sinergia de lhe convidarmos para estar aqui. Primeiro, a falta de entendimento do que é estratégia. Alguns entendem estratégia como fim, minha estratégia é crescer 10%, né? Então, primeiro, a falta de entendimento do que de fato é estratégia. E aí, como tal, ele é o resultado também de eu delegar essa atribuição a um terceiro, que muitas vezes, e até é uma incoerência tão grande isso, né? Eu delegar a estratégia do meu negócio para um terceiro que não tem o conhecimento e nem a responsabilidade sobre o meu negócio. Agora, tem um segundo tema que a gente percebe isso de uma forma muito clara, é a falta de entendimento do que é a estratégia do negócio. Eu faço um teste, Rosário e Silvio, com frequência. Eu chego numa organização estruturada e converso com 4, 5 executivos do nível 1 lá, vai? Pode ser gerente, mas do nível 1. Qual é a sua estratégia? Não raras vezes eu ouço 5 interpretações distintas e nenhuma delas vai no encontro do que é estratégia. Então, esse ponto que vocês trazem para o marketing, nos parece, né, Salibão, que ele está muito mais disseminado pela organização do que exclusivamente nas demandas de marketing, né? Eu acho que a estratégia e o marketing estão casando mais, né, Sandro? É estratégia, mundo, né? É estratégia, né, exatamente. Eu acho que no mundo anterior aí, você tinha o marketing que ficava lá jogado. Hoje você não consegue mais falar de estratégia sem falar de marketing e de marketing sem falar de estratégia. Vocês concordam comigo, não? É exatamente isso que a gente propõe e é um dos principais pontos de debate que a gente enfrenta na hora da implementação, que é quando a gente está discutindo e assim, a gente chega em alguns casos que a gente implementou, a gente parou no ar da teoria porque a gente não sabia qual era a estratégia do negócio. Ninguém sabia qual era a estratégia, ou então quem sabia, cada um sabia de um jeito. E a plataforma permitia a gente ver isso porque ela é anônima, você pode habilitá-la de forma anônima. Então, você botava lá e as pessoas, mas qual é a estratégia mesmo do negócio? E alguns diretores ficaram impressionados porque, como assim meu time não sabe qual é a estratégia? Não sabe. Se ele não sabe, a gente não tem como seguir. Então, e aí fica aquele debate de quem é a culpa de quem é o quê, mas fato é, não sabemos qual é a estratégia. Estamos aqui fazendo o que é mandado, mas não sabemos para onde ir. E esse é um dos principais desafios que foi. E eu como marketing, tenho que pensar na estratégia do negócio? Não. Eu estou aqui para fazer campanha. Mas como é que você vai fazer sem saber qual é? Então, começou a ter esses questionamentos. Os relatórios começaram a não fazer sentido. Você pega um relatório de marketing, são 40 páginas lindas em PowerPoint e slides, mas ele quer dizer o quê? Quantos cliques, CPC, CPA, certo, mas na prática, isso mudou em que a vida? E aí é quando começam a entrar alguns questionamentos. E esse ponto que o Rosário está falando, Sandro, e que você e o Salib provocaram aí da estratégia, esse problema ele é muito dramático na vasta maioria das organizações, né? Porque se você pensar bem, todo líder das organizações devia saber qual é a teoria do seu negócio. A teoria, por que é que eu existo, para quem que eu existo, o que é que eu faço, que problema eu resolvo e como é que eu pago as minhas contas para que o cliente pague as deles enquanto ele resolve o problema deles. Quase ninguém sabe disso.
E aí você pega essa falta de conhecimento sobre qual é a estratégia, você cria um produto qualquer ou traz um produto qualquer de algum lugar e entrega uma bola completamente quadrada para o marketing, que é achar quem é que precisa daquela solução. E a gente tem defendido desde o começo o seguinte: você é uma construtora? Você é uma construtora. Você faz o quê? Aí eu faço apartamentos de classe X, ou um X qualquer para a gente não explicitar mais. Então, como é que os terrenos são escolhidos? Quem do marketing está na escolha do terreno? Porque a escolha do terreno envolve escolher qual é o cenário e as pessoas que o marketing vai tratar quando aquele apartamento ficar pronto. Então, o marketing tem que estar na escolha do terreno. Quem vai escolher o terreno não são os urbanistas apenas. Claro que são os urbanistas, os arquitetos, os engenheiros, por causa da complexidade da construção ou do custo da construção naquele terreno em particular e assim por diante. Mas o marketing tem que estar lá. Sabe por quê? Porque senão, quando chegar lá na frente, você tem um apartamento pronto, chega para o marketing e diz: agora venda isso. Aí não tem ninguém que quer morar ali. Aí você vai sair no meio da rua. Você vai sair no meio da rua com uma solução para um problema que ninguém tem, né? E a gente conhece na história do Brasil, por exemplo, em construção civil, em loteamentos, em prédios e assim por diante, empreendimentos inteiros que micaram, porque lá no começo ninguém perguntou qual é o cenário competitivo nesse lugar aqui, quem são as pessoas e o que é que a gente precisa construir aqui, se é que a gente precisa construir alguma coisa aqui, não é? Falta completa de estratégia. Eu acho que a gente tá indo para os finalmente aqui, mas a gente deveria fazer outro sobre estratégia com vocês, porque esse é um tema tão fascinante, Silvio, que você matou, e a gente tem falado muito sobre isso, dessa teoria das organizações, porque a gente tá falando de marketing, né, Silvio? Mas como eu contrato pessoas sem saber da minha estratégia? Como eu invisto em pessoas sem saber da minha estratégia? Como eu faço investimento de alocação de capital sem saber a teoria do meu negócio? Como eu faço investimento em tecnologia? E aí você, né, Silvio, que navega nesse universo com muito mais propriedade do que a gente, os investimentos milionários sendo feitos em tecnologia sem nenhum pé nem cabeça. Por quê? Falta o fundamento. Então, eu creio que até valeria a pena, né, Salibão? Porque a gente pode ficar aqui um ano com a Rosário e com o Silvio, né? Esse papo vai longe. A gente depois convidá-los para fazer um papo só sobre estratégia, porque nos parece que falta profundidade do entendimento e, como o Silvio falou, da teoria do negócio, né, Salibão? Com certeza, com duas mentes brilhantes dessa aí, dá para fazer vários podcasts nessa. Vários programas, a gente escrever um livro juntos, outro livro. A quatro mãos, né? Deixa eu pedir para vocês, ó, as considerações finais aqui. Primeiro, antes de pedir as considerações finais, né, Salibão, é uma honra, né? É uma honra pra gente ter a oportunidade da Rosário. O Silvio já é um freguês, é assim que fala, né? Amigo da casa, tá no nosso livro Gestão do Amanhã, tá no nosso livro Liderança também. Todos os livros a gente convida o Silvio para dar. Então o Silvio já é freguês. E foi um prazer e uma honra conhecer você também, Rosário. O Salibão sempre fala, sabe, o Silvio, como tubarão anda com tubarão, né? Não é? Tubarão não anda com sardinha, não, né? O nosso amigo refinado Eduardo Bonângelo falava: aves da mesma plumagem voam juntos, né? Então é uma honra tê-los, ter você, Rosário, ter você, Silvio, conosco aqui. E valeria a pena, então, dar uma mensagem final aqui para nossa turma. Já estamos antecipando o livro. Todo podcast nosso nós indicamos um livro. Já estamos antecipando a indicação, né, Salibão? Então vale aqui uma mensagem final para a gente voltar, para a gente fazer aqui o nosso encerramento desse papo delicioso com vocês. Quer começar, Silvio? Eu começo. Você começa. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu li os livros que vocês escreveram, então eu tenho uma certa mania de tudo que sai eu gosto de ler, então já conheço o que vocês estão discutindo, tenho uma relação muito forte com o que a gente pensa também, então foi um prazer enorme estar aqui e conhecer vocês, porque uma coisa é a gente ler o que você está escrevendo e eu não tinha... Agora é diferente, ler o livro de novo e olhar o jeito como vocês falam, isso dá uma vivacidade para a leitura. Vou pedir para que vocês leiam o livro Marketing do Futuro, ele está disponível na Amazon, e façam uma leitura crítica e nos conte se foi bom, se foi ruim, o que é que acrescentou para vocês, o que vocês acrescentariam, o que vocês concordam, o que vocês discordam. É um livro completamente aberto a sugestões e, mais ainda, é um livro provocativo para que realmente vocês reflitam, pensem e implementem sobre esse marketing do futuro. Da mesma forma que Rosário, eu queria agradecer a vocês, Salib e Sandro, pelo convite, pela acolhida, pelo debate, pelos questionamentos. Repetir, Rosário, dizendo que a gente não trouxe
o livro do Marketing do Futuro de uma montanha, né? Não são as tábuas do marketing que a gente desceu com elas de lá, a gente está aqui para debater marketing, em vez de decretar marketing ou qualquer tipo de teoria. E, em suma, vamos embora. Nós estamos precisando de mais gente questionando mais coisas no Brasil, debatendo mais e tentando aprofundar em todos os negócios, em todos os mercados, as questões realmente fundamentais para que o Brasil aumente a qualidade, a produtividade, a lucratividade responsável do que faz. É isso. Perfeito, não poderia concordar mais, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Muito honrado de ter feito parte aí do início do livro, né? E ter dado minha visão. E também de ter conseguido, assim, o Philip Kotler, Sandrão, endossou o livro dele, Sandrão. Olha só. Não é à toa, né, Philip Salibão? Kotler leu o livro deles, né? Sim. Endossou e tá seguindo. Então, assim, não é só a gente que tá falando. O pai do marketing tá lá, né? Mas, Silvio, nós temos aqui um compromisso. Eu lembro que eu estive com você. Eu me lembro muito bem, Silvio. Foi no mês que a Latam foi adquirida pelo grupo chileno. Que a TAM foi adquirida pela LAN Chile. E eu me recordo que a gente falou sobre o nosso complexo de vira-lata. A gente tem a obrigação de evidenciar pessoas como vocês, que como nós, estamos nessa jornada para mostrar que tem conhecimento relevante sendo produzido no Brasil, de nível mundial. Não é à toa que o Philip Kotler acessa a obra de vocês e se identifica com ela. Então esse nosso complexo de vira-lata, ele tem que transcender um pouco, senão, como vocês disseram, essa nossa tese de importar tudo de fora, não tem problema nenhum, tudo que é bom tem que ser trazido para cá, mas ela chega no limite de não reconhecer a nossa validade. Quando a gente vê os sotaques regionais, as visões regionais, as perspectivas regionais, a gente vê que o Brasil é muito maior que isso tudo, né? Eu e o Salibão, a gente está viajando esse Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, Salibão, literalmente, a gente vê a riqueza que a gente tem nesse país e gente como vocês que traz muito orgulho para nós. Vamos nessa juntos. Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado. Bom, turma, grande abraço. Papo ótimo, né, Salibão? Que Muito coisa. legal, né? Tanto o Silvio Meira como o Pompeia, né? São pessoas à frente do seu tempo, né? Totalmente ligadas com a tecnologia e agora especificamente no marketing, né? Quer dizer, como diz o Kotler, né? Metade da verba do marketing é desperdiçada, ele só não sabe qual, né? Exatamente. E agora a gente consegue trazer coisas mais concretas, né? Salibão, nós não podemos deixar de finalizar nosso papo aqui com um recado para nossa turma, né? Para quem está nos acompanhando aqui. Dias 18 e 19 de outubro a gente vai ter o quê, Salibão? Fala para eles ali, ó. O nosso fórum de inovação, o nosso workshop de inovação, né? Inovação de ruptura, né? Isso. Trazendo para vocês muitos dos conceitos que nós escrevemos no nosso último livro, né? A estratégia do Motor 2, ensinando como você navegar no presente e no futuro, E né? no futuro. Veja, se você entende que tudo isso que o Silvio trouxe pra gente, tudo isso que a gente traz pra você, inovar é complicado, inovar é complexo, você não sabe por onde começar? Comece participando do nosso workshop de inovação de ruptura, onde lá nós mostramos, né, Salibão, os 8 passos para você executar a inovação no seu negócio. Além de todo o nosso conhecimento, você tem Masterclass com o Salibão, que vai trazer uma visão de o que é esse negócio do Jobs to be done em profundidade, 4 casos exclusivos sobre empresas que estão inovando. Nós vamos trazer cada um dos elementos do roadmap. Além disso, com muitas dinâmicas, a ideia aqui não é ensinar você a fazer só, é fazer junto. Temos convidados hiper especiais. Nós vamos ter o Bruno Stefani, Salibão, que foi o Head de Inovação da Ambev. Uma das empresas mais inovadoras, Sandrão, pela Fast Company. Olha que coisa. E o Bruno começou essa jornada lá. Em 2017, 2018, né? Sandrão? Exatamente. Nós vamos ter o nosso amigo Jaime Dias, lá da MSD Saúde Animal, que está implantando o Motor 2 na organização para falar como montar a governança. E o LG, né, que foi CEO da Cortes, agora ele é diretor de inovação da CIMED, que vai fazer uma dinâmica lá com a turma. No último evento ele fez, o pessoal pirou, né? Terceira edição, né, Sandrão? Terceira edição, e todas elas, a NPS altíssima, acima de 98, 99. Você é nosso convidado, é nossa convidada para participar. A gente vai deixar o link aqui na descrição do evento. Não deixe de participar conosco. É o último do ano, Salibão. É o último do ano, né? Exatamente. Participando no nosso workshop de inovação, você imediatamente já está dentro da nossa comunidade, Gestão da Manhã, participando todos os meses, né? Com conteúdo diferenciado, ao vivo, né? Que nós trazemos. Sem dúvidas. Essa é a ideia. Fechou? Então, ó, tá aqui o link na descrição. Vem com a gente. Antes de encerrar, não deixe de fazer seu comentário, dar sua sugestão. Nós lemos todos os comentários aqui com o maior carinho. Ainda não nos siga? Não nos segue? Nos siga lá agora.
Faça lá dê o seu seguir no YouTube, no Spotify, porque é a forma que o algoritmo entende que esse nosso conteúdo é relevante, a gente aumenta esse movimento que está cada vez mais... O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, o mundo todo, Salibão. Incrível, eu rodo o Brasil dando palestras como você, né, Sandrão? Impressionante como as pessoas ouvem o nosso podcast incrível, desde o norte, né, até o sul, né, Sandrão? Todos os estados, né, Sandrão? Então nos ajude a aumentar esse movimento, a alargar e expandir esse grande movimento. Vamos para a próxima, Salibão? Bora, Sandrão. Até.